Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Vídeo de dica da rodada número 7. Isso mesmo, a gente pitou muito aqui com o nosso time do plano de solo, galera. Isso mesmo, 115 pontos, né? Uma pontuação espetacular, beleza? O nosso canal também foi muito bem, né? A gente fez 102 pontos, né? O único erro nosso aqui no canal foi só o capitão, beleza? Mas foi uma boa pontuação, já que a média dos cartoleiros ó, foi apenas 68, né? Então a gente foi muito bem, conseguimos valorizar bem e continuamos firme e forte, beleza? Galera, se você é novo por aqui, você precisa inscrever no canal, beleza? Inscreve no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nada, é muito importante, ok? E nesse vídeo aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar o escala 10, galera. Vamos ver esse rendimento aqui nessa rodada que promete ser bem complicada, beleza? Então fique comigo até o final, beleza? E tem de seguir também no Instagram. Não adianta seguir só no YouTube, porque você tem de seguir também no Instagram, beleza? Segue lá para você ter um conteúdo completo. E eu quero saber quantos pontos você fez na rodada. Me fala aí nos comentários se você zicou ou se você, de certa forma, mitou, ok? E é importante o like, né, gente? O like é muito importante, beleza? Antes de a gente começar o conteúdo aqui já, eu queria só mostrar o nosso plano de sócio, nossos desempenhos, resultado na temporada. E tem uma promoção para vocês, eu até soltei aqui nos meus stories, ó, promoção do plano, apenas R$ 69,90 para todo mundo entrar no plano. Vai nos meus stories no Instagram que você vai ter mais informações sobre o plano, porém eu vou te mostrar aqui o resultado, ó. 115 na rodada, uma pontuação muito boa, nosso capitão foi Alan Patrick, né? Rascaeta mitou. Ok, o diferencial nosso foi o Hulk aqui nesse time, viu? A gente colocou o Hulk nessa equipe aqui, o nosso grande diferencial. Vamos então mostrar aqui o desempenho nas competições. A gente está muito bem. Esse daqui são de ponto corrido, né? Mas as clássicas, galera. Lembrando que essa liga aqui são ligas de 1.000, liga de R$ 2.000, liga de 500. E a gente está muito bem. Aqui a gente está em primeiro, aqui em quinto. Aqui a gente está em segundo, em quinto, em primeiro, terceiro, quinto, quinto. Então a gente está brigando por todas as premiações e mostra o nosso resultado aqui nas ligas. Então a gente está muito bem, obrigado. E tem uma promoção para vocês, isso mesmo. Para você que deseja aderir ao plano de sócio nosso, né? Ele tá de R$ 129,90 por apenas R$ 69,90. Então só não entra no plano só quem não quer, beleza? Então aproveita nessa promoção, fechou? Então corre lá. Então vamos aqui, galera, começar nossa escalação para a rodada 7. Então vamos lá. Deixa eu só vender esse time aqui. Vamos vender essa equipe toda. Vendemos. E agora vamos começar a escalação, né, no gol. Sempre a gente começa no gol. A gente tem R$ 145 de cartoleta aqui para gastar, né? Então vamos lá começar a torrar. Como vocês veem aqui, galera, o segmento do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos ele é muito bom para goleiro. Lembrando que essa primeira planilha é dos últimos 5 jogos, sem o mando, de forma geral. E essa aqui é com mando de campo os últimos 3 jogos. Fechou? Desculpa, gente. Então vamos lá. Dando sequência, o Botafogo ele cede muito, né, para goleiros, né, fora de casa. Todos os goleiros que jogou contra o Bahia passaram, na verdade, jogou contra o Botafogo, passaram de 7 pontos, né? Então, pelo dado estatístico, é uma boa opção goleiro do, por exemplo, do Bahia. O Bahia que tá bem na defesa, né? O Botafogo cedeu 3 SGs fora de casa também, então pode ser interessante o goleiro do Bahia aqui para a rodada. Não seria loucura jamais para quem quiser fazer essa apostinha aí no goleiro do Bahia. Outro que eu deixo aqui como opção seria do Juventude, né? Porque o Atlético Mineiro também fora de casa, olha, todos os goleiros passaram praticamente de 5 pontos, né? Então pode ser interessante. Eu até falei na última, né, que o Muralha era uma boa, ninguém acreditou. E o Muralha ainda fez 4,8 em termos de pontuação aqui na rodada, ok? Dando sequência,
O Cleito seria também interessante pelo cedimento do Mirassol fora, né? E, galera, tem o Fábio, né? Mas o time do Sport, ele não cede SGs, né? Se você analisar o time do Sport em todos os jogos, menos contra o São Paulo, que ele não fez gol. Mas os demais, ele sempre faz um golzinho. É um time que finaliza muito, o time do Sport, viu? Então tem que tomar cuidado aí para a rodada. A meu ver, né, são essas opções. O Cruzeiro não é de ceder tanto SGs em casa, pensando no Rossi, né? E o Vasco, ele cede um pouquinho, né? Pensando aqui, quem sabe, no Everton do Palmeiras. Mas vamos lá, o mínimo para valorizar ainda não saiu. Beleza, deve sair depois. Mas, por enquanto, a minha ideia é escalar um goleiro barato, né? Porque a gente tem que economizar no ataque, né? E deixa eu pegar o goleiro aqui do Ceará. O Vitória cede 4,5 fora de casa. É mais ou menos, viu? Eu tô pensando em escalar aqui um goleiro barato. Esse goleiro barato seria o Fernando Miguel, né? Que eu tô imaginando aqui na minha cabeça. Tem o Fernando Miguel, o Volpe também. Mas eu vou de Fernando Miguel por enquanto. Porque eu preciso economizar, né? Porque o ataque vai ser caro essa rodada, galera. Vai ser complicado. O hack, como vocês sabem, só faço em live, né? Então, só em live eu vou botar aqui no banco. Eu vou botar aqui o Gustavo no banco, fechou? Então vamos para lá, para zagueiros, galera. Eu ia falar laterais, mas zagueiros. Eu gosto de ir mesmo pelo padrão, né? Aqui na zaga, eu vou mostrar os dados estatísticos, né? Mas eu confesso que é uma rodada bem complexa para zagueiro. Você tem um cedimento do Botafogo, porque o Botafogo ele cede SGs fora de casa, né? Então isso é bom para zagueiro. Mas tirando isso, você tem aqui também o Sport, né? Que vem cedendo para zagueiro. O Sport cede muito desarme, né? Então é interessante ter algum zagueiro aqui do Fluminense aqui na minha defesa, eu acredito. De preferência o Ignacio, né? Seria uma opção legal aí para a rodada. Você tem aqui também um cedimento do Vitória, né? Pensando, por exemplo, em zagueiros do Vitória. O Marlon, por exemplo, que tem uma regularidade maior. Não seria loucura, viu? Engraçado que o Sport ele cede em ambos, ó. Em ambos o Sport cede, por isso que seria interessante um zagueiro do Fluminense para a rodada, ok? Eu acho que só em termos de zagueiro aqui, desses com mando de campo, eu acho que só, não tem muito o que fazer aqui não. Tem o Pedro Henrique, né? Mas aí o Mirassol não cede nada para zagueiro, como vocês veem, ó. Não cede nada, então o Pedro Henrique já fica para trás, né? Mas vamos pegar como visitante o Cruzeiro. O Cruzeiro aqui cede ao terceiro, né? E aqui dentro de casa ele não costuma ceder muito não, né? Mas o Flamengo vem de 5 SGs consecutivos, né? Então meio que o Léo X ele entra no radar nosso mesmo sem querer. O Vasco ele cede um pouquinho, mas esse jogo vai ser no Mané Garrincha do Vasco, viu? Então favorece aí a defesa do Palmeiras, ok? Mas vamos lá. Por enquanto a minha ideia de zagueiros que eu vou indicar para vocês aqui vai ser Léo Pereira é uma boa, beleza, muito boa opção para quem tem cartoleta. Gustavo Gomes também interessante para rodada para quem tem cartoleta. Como, galera, eu vou investir mais no meio e no ataque, eu vou colocar zagueiros mais em conta. Aí eu tenho o Ignacio, né? Pode até ser o Frei também, galera. Para quem não tem cartoleta, o Frei seria uma indicação mais barato, viu? Aqui para vocês. Por enquanto eu vou com o Ignacio. Se caso, né, eu não tiver cartoleta suficiente, eu posso botar o Frei lá na defesa, beleza? Mas por enquanto eu vou ficar com o Ignacio, ok? Outro zagueiro que eu vou indicar para vocês, né? Olha que o Benedetti, né? Tá baratinho. Não sei se vai ser titular novamente, né? Porque deve voltar aí o Fux ou outro zagueiro, viu? Tem Mikael, tem Murilo recuperando de lesão. Então pode ser que volte. O outro, por enquanto, vai ser o do Flamengo, Léo Ortiz, viu? Tá em conta, né? Vou aproveitar o seu valor. E ele que foi bem na última, né? Pra você que falou que ele não mitava, ele entregou um 8,20. Uma boa pontuação aí do Léo Ortiz, ok? No banco de reserva, aí sim eu vou botar o Frei do próprio Fluminense, né? Na minha defesa aqui, fechou? Então, bora para laterais? Vamos então para laterais. Aqui na laterais, vou começar primeiro com o lateral direito, né?
Mas, galera, chuveiro molhado pra mim, viu? Chuveiro molhado, aqui na laterais não tem surpresa. Tem dois caras que tá voando muito, então não tem como você deixar de fora esses dois caras. Daqui a pouco você vai saber de quem eu tô falando. Mas só deixando que o Sport, ele cede um absurdo para lateral direito. Então não seria loucura jamais o Samuel Xavier. O Samuel Xavier que é ofensivo, às vezes faz seus desarmes, né? Então, muito interessante. Lembrando que esse jogo aqui do São Paulo versus Fortaleza não vale para a rodada, ok? Fica ligado. Então, voltando aqui ao assunto, você tem também o cedendo para lateral direito o Internacional. E por incrível que pareça, galera, o Mateuzinho ele tá desarmando muito. Contra o Flamengo mesmo, ele fez uma baita pontuação mesmo perdendo o SG. Então é interessante sim o Mateuzinho para a rodada, viu? Um cara que pode ser um diferencial, pode ser uma apostinha aí para vocês para a rodada. Eu falei do Samuel Xavier, falei do Mateuzinho, que é uma boa opção também. E eu acho que eu paro por aqui em lateral direito. Não tem tantos assim, viu? O Santo, ele cede para lateral direito, galera. E o Igor Serrote, ele fez 8 desarmes na última contra o Vitória, né? Pode ser um lateral em conta, que pode ser uma surpresa aí para vocês também. Ok? Mas de resto, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, não tem tantos assim não. Pegando como visitante também não me surpreende tanto. Vamos agora para lateral esquerdo. Então, lateral direito, laterais do Grêmio é uma boa, o Igor Serrote, deixa a indicação, por exemplo, do Mateuzinho e do Samuel Xavier na lateral direita. Lateral esquerdo, pelo excedimento, galera, rapaz, é uma boa até o lateral aqui, por exemplo, o René, né? É uma boa, porque o Sport cede por ali também. Beleza? Mas eu acho que os principais laterais, pelo que vem conquistando, não tem como fugir deles, né? Eu tô falando do Juninho Capixaba, né? Até que o Mirassol não cede tanto, né? Para laterais, até porque o Mirassol foi o único time que marcou gol em todas as partidas, né? Um dos únicos, né? Eu acho que foi o único. Depois eu vou ver isso, mas acho que foi o único, se eu não me engano. Então é um pouco arriscado esse SG. Mas o Capixaba ele tem muita média básica, então por isso que é interessante demais. E o outro que eu tô falando simplesmente de Escobar, galera. O Grêmio ele cede um absurdo para lateral esquerdo, como vocês vê. Todo lateral esquerdo mita contra o Grêmio, né? Só que na casa do Grêmio cai um pouquinho o resultado. Mas mesmo assim o índice é muito alto, né? Então o Escobar é um cara que você sabe que o Grêmio pode fazer gol e deve fazer, porque essa defesa do Santos é péssima, né? Mas é impossível de você não ter o Escobar. Então, laterais voltando mais uma vez aqui. Tem o Wesley, galera. O Wesley, o Flamengo segurando SG. Isso seria loucura, não, viu? O Wesley é uma boa. Mas o Ninho Capixaba, né? Não tem como ficar de fora. E o outro é o Escobar, gente. Não tem como. O Piquerez também é uma boa, porque o jogo vai ser numa Mané Garrincha, né? Mas eu vou ficar por enquanto com esses dois. Fechou? No banco de reserva, aí eu vou botar. Tem o Diego também, que é muito boa opção, viu? A média dele é muito boa. Diego do Ceará, beleza? Mas o meu banco, por enquanto, vai ser o René, aqui do Fluminense, beleza? Tem muita regularidade. Gosto bastante do René, viu? Um cara na última fez 7,80, né? Isso sem SG. Não gosto muito também do René para rodada. Fechou? Então vamos lá, meio campo, beleza? Galera, só passando mais uma vez, pra vocês aproveitar a promoção do nosso time do plano, que tá voando lá nas ligas, viu? De R$ 129,90 por R$ 69,90. O link tá na descrição para você estar aderindo ao nosso plano, viu? A gente que tá muito bem aí na temporada. Fechou? Corre lá no nosso plano de sócio. Vamos pro meio campo aqui. Aqui no meio campo, a gente tem muitas opções, isso é fato. Porém, meio que não tá na minha cabeça desenhado como que vai ser meu meio campo, né? Por exemplo, aqui você tem o cedimento, por exemplo, do Santos para meio campo, galera. Então é uma boa opção Cristaldo, ele que voltou a ser titular. Então Cristaldo não seria loucura para a rodada, né? Mesmo você tendo o Escobar, não seria loucura, viu? Porque o Escobar é para desarme, você já vai sabendo disso, ok? Então já sabe disso, que Escobar é para desarme. Então Cristaldo seria uma boa opção.
Aí você tem um cedimento aqui do Sport, né? Então o Arias não pode ficar de fora do seu time jamais nessa rodada, ok? E você tem aqui cedimento do próprio Vitória, né? Aí você tem um Mugni, pode ser interessante aí, uma apostinha para rodada para você que quer diferenciar o seu terceiro meia. Aí, gente, de resto é bem fraco para meio campo. Aí você tem o próprio cedimento do Grêmio, né, para meio campo, né? Mas aí você não tem ninguém do Santos, você confia. E o Juventude, ele cede no geral, mas dentro de casa para meio campo, ele não costuma ceder não, viu? Ele só costuma ceder fora de casa, que é o caso do Juventude. Agora já dentro de casa, o cedimento ele cai por terra, viu? O cedimento aí do Juventude, fechou? O Cruzeiro ele cede, galera. Então, pôr a Arrascaeta é interessante e não tem como deixar o Arrascaeta de fora. Até também aqui o dado estatístico é bom para o Alan Patrick, ó. O Corinthians ele cede bem também para meio campo. Então pode ser interessante o Alan Patrick, fechou? Então, resumindo, os melhores meias são Arrascaeta, que não vai ficar de fora do time. O Alan Patrick também é uma boa, ainda mais para quem tem muita cartoleta, fechou? O Matheus Pereira tem média básica, gente. Mesmo contra o Flamengo, eu acho válido, viu? Não é loucura. O Arias jamais pode ficar de fora também na rodada. O Mateuzinho, ainda indico ele, galera, como uma boa opção, apesar do jogo péssimo dele, né? E Scarpa não seria loucura, galera. Sem o Hulk, ele pode assumir todas as bolas paradas, viu? Mas por enquanto eu não tô pensando nele, não. Por enquanto eu tô pensando no Vila Sante ou no Rios, né? Do Palmeiras, que tem média básica. Ou até mesmo, galera, no Cristaldo, viu? Cristaldo eu acho que pode ser uma boa apostinha pra rodada aqui, a meu ver. Por enquanto eu vou no Cristaldo porque o time do Santos é muito ruim, né? Então vou, por enquanto, ficar com o Cristaldo bem aqui no meu meio campo, fechou? Então Cristaldo vai ser meu meio. E no banco de reserva tem o Sacha para desarme, né? Mas eu vou ficar com o Mugni, porque cede muito o Vitória e o Mugni tem média básica, né? Então eu vou ficar com ele por enquanto aqui, ok? Vamos então pro ataque. No ataque, gente, lembrando que eu faço uma análise mais completa no vídeo de atualização, viu? Durante a semana. Esse aqui é um vídeo mais tranquilo, que tem de ser mais rápido, né? Mas eu faço um vídeo mais completo durante a semana. Olha aqui, no ataque o cedimento do Mirassol, ele é muito bom pro Sacha, né? O cedimento é ótimo pro Eduardo Sacha. E você também tem um cedimento do Santos pro Bright White muito bom também. Então você pode botar o Bagre White, né, no time e com o Escobar sem problema algum. Escobar é para desarme. E o cedimento também do Sport é muito bom para atacante, né? Então pensando no Cano é interessante demais para a rodada também. Ok? E até o Vitória cede também, gente. Ó, o Vitória cede demais aqui com pro Pedro Raul, viu? Então é uma boa opção também esse detalhe aqui, viu? Aí de resto, gente, não tem cedimentos, viu? Não tem cedimentos. Beleza? Pedro, o Cruzeiro não costuma ceder para atacante, né? Como vocês veem. Mas é complicado se deixar o Pedro de fora, porque não dá, galera. O Flamengo vem comendo a bola, o Flamengo tá muito bem, né? Então não tem como. Então, vamos voltando aqui nos atacantes. Tem muitas opções. O primeiro é o Pedro, que eu não vou deixar de fora. Eu não sou nem louco. Aí sobra 36 cartoletas para mais 2 atacantes e um técnico. Aí eu tô pensando de botar aqui. Como eu já tenho Cristaldo, eu não vou botar o Bright por enquanto. Aí eu vou botar atacante mais em conta, que tem potencial. Ah, deixa eu mostrar o dado estatístico do Estevão, galera. O Vasco ele cede mais ou menos, viu? Pensando aqui no Estevão do Palmeiras, ok? Mas vamos lá. Eu tô pensando aqui no Cano e no Pedro Raul também, né? Porque o cedimento aqui para atacante, ó. Já botei o Pedro. É muito bom pro Sacha também, gente. O Sacha não é loucura. Ou o preço do Sacha tá 10. Eu vou com o Sacha por enquanto, né? Que tá numa boa fase. Sacha que tá uma boa média, viu? Muito boa média o Sacha. A média dele é de 6,88. Por enquanto eu vou com Sacha, Pedro
E vou botar o Pedro Raul, né? Aqui na minha equipe. E no reserva de luxo, eu vou botar o Cano, beleza? Cano vai ser meu reserva de luxo aqui. Acho que o Cano na rodada vai ser o reserva de luxo de todo mundo, né? Provavelmente. É técnico, né? Técnico eu posso escolher quem eu quero, né, gente? Eu vou colocar por enquanto do Renato Gaúcho aqui do Fluminense, beleza? Renato Gaúcho do Fluminense vai ser o meu técnico de momento. Ainda sobrou cartoleta, hein, gente? Rapaz, hein? Quem diria? Montamos um timaço e ainda sobrou cartoleta. Muito bom. Muito bom mesmo. Dá pra botar até o Léo Ortiz aqui, ó, se eu quiser. Mas eu vou, o Léo Pereira, mas eu vou ficar com o Léo Ortiz mesmo. Então, meu time ficou bom, viu? Gostei. Eu vou botar aqui de capitão. O reserva de luxo nosso vai ser o Cano, que eu falei, né? E capitão, então, o Pedro, galera. Não tem como, o homem. Tem de ser o homem. Então, time fechado, galera. Escalado com Fernando Miguel, Ignacio, Léo Ortiz, Escobar, Juninho Capixaba, Renato Gaúcho, Arias, Cristaldo, Arrascaeta, Pedro de capitão, Pedro Raul, né? E o Eduardo Sacha, por enquanto, esse é o nosso ataque, fechou? Banco com Gustavo, René, Freite, Mugni e Cano, nosso reserva de luxo. É isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não deixe de seguir, né? Nós lá no Instagram, que é muito importante, e aproveitar a nossa promoção do plano de sócio também, fechou? Então é isso, galera. Um grande abraço e fui!